Boa tarde a todos. Nesse momento daremos início à audiência pública Senhores e senhoras, boa tarde. Vou ler um roteirozinho rapidinho que é para não errar. Daremos início nesse momento à audiência pública com a finalidade de apresentação do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em concordância com o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Gostaria de registrar a presença dos senhores nesse momento. Senhores representantes da Comissão de Orçamento e Finanças e Orçamento. Valmir Martins de Carvalho, que sou eu, presidente. Vereador Adiel da Silva Vieira, membro. Vereador Newton César de Almeida, membro. Nesse momento, gostaria de apresentar o representante do vereador Newton César, membro, que está presente. Pode chegar para cá, o senhor é nomeado no gabinete do vereador Niltinho, o senhor pode ficar aqui, porque o senhor está representando o vereador. Pode vir para cá, senhor Vicente. Por favor, senta aqui. Senta aqui, o senhor está representando o seu vereador. Então, de todo o direito do senhor, e que o povo sabe que o senhor está representando o gabinete do vereador, membro dessa comissão. Escolhe uma cadeira dessa aí, fique à vontade. Seu nome, por favor, no microfone, o senhor dá seu nome, qual é o gabinete do senhor exército, qual é o vereador que está representando, por favor. Meu nome é José Vicente da Rosa, sou assistente do gabinete do vereador Niltinho. Muito obrigado. Então, teremos o representante do Niltinho, do gabinete do Niltinho, Adiel da Silva Vieira, talvez ainda mande alguém, mas até agora não teremos ainda nenhum comunicado dele. Nós vamos aguardando. Enquanto isso, nós vamos dando início ao nosso trabalho para não atrasar o nosso roteiro. Existe a presença dos técnicos da Prefeitura de Armação dos Búzios. Representante do governo, Dr. Leonardo Machado Rodrigues. Secretário de Governo. Senhor Messias de Carvalho, secretário de Administração. Senhora Maria da Consolação, contadora. Gostaria que os senhores três fizessem parte da nossa tribuna, por favor. Se acomode aqui do nosso lado para ficar mais fácil, para que os senhores possam dar continuidade no seu trabalho e que fique registrado nessa casa que nós estamos em andamento a mais uma audiência pública nesse momento. Essa é a nossa primeira audiência desse ano, então eu gostaria que os senhores se acomodassem aqui do nosso lado. Nesse momento também gostaria de apresentar a nossa assistência, o senhor Marcos da Servibuso. É isso, Marcos? Seja bem-vindo. E a senhora Olívia, também da Servibuso, né, senhora? Não. A senhora é da Escola de Educação, não é isso? Membro da Conselho Escolar. Querida Renata, por favor, depois você pega o microfone e deixa com eles dois, porque eles podem querer falar alguma coisa. Aí a senhora já deixa com eles dois, aí a senhora coordena lá, por favor, na assistência, por favor. Então, nesse momento, eu gostaria que o senhor doutor Leonardo se apresentasse, seu nome, secretaria, depois do senhor Messias, depois da senhora se apresentasse, e que são representantes do governo, para que nós damos andamento à nossa primeira audiência pública deste ano. Gostaria que o doutor Leonardo se apresentasse primeiro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Leonardo Machado Rodrigues, eu sou o secretário de Governo e Fazenda da Prefeitura de Armação dos Búzios.
Messia, por favor. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Comissão de Finanças, não é isso? E Orçamento? Finanças e Orçamento, positivo. Da Casa de Leis do município de Armação dos Búzios, uma boa tarde. Boa tarde. Uma boa tarde também para o assistente do gabinete do vereador Niltinho, que também é membro da mesma comissão. Positivo. Dessa forma, eu transmito aqui também, né, o meu boa tarde para toda a casa, os demais vereadores, servidores. Por aqui passei em algumas legislaturas. Verdade. E muito me honra aqui retornar agora na condição de secretário municipal de administração. Uma boa tarde também para o Marcos, da Serve Búzios, a Lívia, que é do Conselho Municipal de Conselho Escolar, área de educação. Enfim, e aqui estamos acompanhando aí a equipe, né, da Secretaria de Governo e Fazenda nessa audiência pública para prestação de contas. Muito obrigado, estamos à disposição. Muito obrigado. Agora eu gostaria de ouvir a senhora Consolação. Posso chamá-la assim? Respeitosamente. Muito obrigado. A senhora, por favor, liga aí embaixo. Isto. Fica à vontade. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou a contadora concursada da Prefeitura Municipal. É um prazer estar aqui e vim, né, para esclarecer qualquer dúvida com relação aos relatórios do primeiro quadrimestre. Muito obrigado pela presença de todos. Nesse momento, eu gostaria de pedir ao senhor representante do Niltinho, se ele puder sentar aqui, porque quando o vereador não está presente, mas o representante dele está e o gabinete está presente. Por favor, o senhor leia, e aí o senhor faça o papel aqui do meu primeiro secretário para ler esse papelzinho aqui. São 3 folhinhas. Com o senhor, a palavra, senhor Vicente, representante do gabinete de Niltinho, vai ler um pequeno relatório aqui que o nosso doutor Leonardo, o representante da Prefeitura, trouxe para nós. Por favor. Armação de Búzios, 30 de maio de 2019. Audiência pública, primeiro quadrimestre de 2019. Em cumprimento ao 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101/00, o 1º do artigo 166 da Constituição Federal, apresentamos o presente relatório de avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2019. A receita arrecadada até o primeiro quadrimestre de 2019 importou em R$ 108.089.199,30, sendo dessa receita corrente de R$ 107.907.838 cruzeiros e 60 centavos e capital de R$ 181.360,70 centavos. Para avaliar o comportamento da receita acumulada até o primeiro quadrimestre de 2019, foi realizado em comparativo entre a receita estimada e a receita arrecadada neste mesmo período para melhor evidenciar, apresentarmos o quadro comparativo a seguir. Comparativo da receita prevista e arrecadada até o primeiro quadrimestre de 2019. Descrição: receita corrente, tributária, contribuições, patrimonial, serviços, transferência corrente e outras receitas correntes, diluição para a forma do Fundeb, e a receita capital e a transferência de capital. Receita prevista, 12 meses, R$ 230.222.559,10. Tributária, R$ 78.597.792,80. Contribuição, R$ 7.517.312,40. Patrimonial, R$ 747.089,20. Serviços, R$ 1.085.885
856,70. Transferenciais correntes, R$ 156.299.982,72. Outras receita corrente, R$ 2.547.434,10. E a distribuição para a forma do Fundeb foi de R$ 12.572.908,82. Dando um total de R$ 234.222.559,10. Da receita prevista no 4 meses, R$ 78.074.186,37. A tributária, R$ 26.199.264,27. Contribuição, R$ 2.505.770,80. Do patrimônio, R$ 249.029,73. De serviço, R$ 361.952,23. Transferência corrente, R$ 52.099.994,24. Outras receitas correntes, R$ 849.144,70. Dedução para a forma do Fundeb, R$ 4.190.969,61, dando um total de R$ 78.074.186,37. A receita arrecadada. A receita corrente de R$ 107.907.838,60. A tributária, R$ 35.819.819,40. A contribuição, R$ 3.571.803,50. Patrimonial, R$ 3.266.266,30. Serviço, R$ 1.061.667,60. Transferência corrente, R$ 64.630.879,66. E outras receita corrente, R$ 4.157.157,20. Dedução para a forma do Fundeb, R$ 4.680.754,96. Receita de capital, R$ 181.360,70. E a transferência de capital, R$ 181.360,70, que é uma repetida. E o total, R$ 108.089.199,30. Doutor Léo, o senhor quer que a gente continue lendo? O senhor posso passar para o senhor acabar de ler? Ele não chegou a ler? Chegou a ler todos, Vicente? Falta aqui essa folha aqui. O senhor quer que a gente termine aqui? Depois eu passo a palavra para o senhor? Sim, melhor. Okay. Continua, por favor, vamos terminar. Obrigado. Item da despesa. Despesa pessoal e encargos sociais. Juros e encargo da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida e reserva da constituição, da contingência, no total. Dotação exercício de 2019,
Pessoal e encargo social, R$ 117.330.670,90. Juros e encargo da dívida, 50 mil. Outra despesa corrente, R$ 91.971.216,20. Investimento, R$ 31.723.056,50. Inversões financeiras, R$ 10.000. Amortização da dívida, R$ 3.550.000. Reserva de contingência, R$ 5.165.650. Total, R$ 249.800.593,60. Dotação de janeiro a abril de 2019. Pessoal e encargos sociais, R$ 39.110.223,63. Juros e encargos de dívidas, R$ 16.666,60. Outra despesa corrente, R$ 30.657.072,07. Investimento, R$ 10.574.352,17. Inversões financeiras, R$ 3.333,33. Amortização da dívida, R$ 1.183.333,33. Reserva de contingência, R$ 1.721.883,33. Um total de R$ 83.266.864,53. No primeiro quadrimestre, vem despesas empenhadas. Pessoal em encargo social, R$ 105.457.186. Juros e encargo da dívida, aqui está 000, vírgula. Outras despesas correntes, R$ 39.045.087,50. Investimento, R$ 4.674.793,30. Inversões financeiras, 0,00. Amortização da dívida, R$ 3.350.000. Reserva de contingência, 0,00. E o total de R$ 150.527.066,80. Despesa líquida, R$ 47.217.367,90. Juros e encargos de dívidas, 0,00. Outras despesas correntes, R$ 18.368.143,10. Investimentos, R$ 285.438,70. Inversões financeiras, 0,00. Amortização da dívida, R$ 1.041.174,50. Reserva de contingência, 0,00. Total, R$ 66.912.124,20. Para o primeiro quadrimestre de 2019, a dotação de janeiro a abril de 2019, no momento de 83.266.864 reais, despesas empenhadas de R$ 152.000.000
527.066,80, e sendo a despesa liquidadas de R$ 66.912.124,20. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, através do Sistema Integrado de Gestão Fiscal, SEGFIS, utiliza dos dados da despesa líquida para extrair o índice de gestão. Portanto, cabe ressaltar que existem valores empenhados até o final do exercício, os quais serão demonstrados à medida que forem sendo liquidadas. Os limites constitucional, gasto com pessoal. O percentual de gasto com pessoal do Poder Executivo até o primeiro quadrimestre de 2019 foi de 54,09% da receita corrente líquida apurada, demonstrada no anexo 1º do relatório de gestão fiscal, RGF, em cumprimento ao início 3º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Gasto com saúde. A despesa líquida com ações de saúde até o primeiro quadrimestre de 2019 atualizam 29,30% de aplicação em serviços públicos de saúde, sendo o mínimo de 15% de arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos que tratam o artigo 158 e 159, inciso no primeiro e segundo a linha B e o terceiro da Constituição Federal. Gasto com ensino. As despesas liquidadas com ações de educação até o primeiro quadrimestre de 2019 atualizam em 19,30% das receitas resultantes de impostos, sendo o mínimo de 25% de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, que é apurado até o final do exercício 2019, em cumprimento ao artigo 212 da Constituição Federal. Sendo assim, esta é a apresentação de audiência pública prevista do artigo 9º, na 4ª da Lei da Responsabilidade Fiscal. Feita a leitura da apresentação nessa reunião. Muito obrigado, nosso representante do gabinete, nosso membro Niltinho. Gostaria agora de... desculpa. Gostaria que meu primeiro secretário fizesse a leitura desse memorando, por favor. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, gabinete do vereador Adiel da Silva Vieira. Memorando número 22, 2019. Venho por meio deste informar que o vereador Adiel da Silva Vieira não estará presente na audiência pública feita nesta Casa Legislativa nos horários de 14 horas e às 16 horas, por motivo de reunião já pré-agendada com a Associação Comercial. Sem mais para o momento, e certo de poder contar com vossa colaboração neste sentido, desde já agradecemos. Armação dos Búzios, 31 de maio de 2019. Adiel da Silva Vieira, vereador. Feito a leitura do memorando, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Vicente. Pode permanecer aí nessa cadeira mesmo, não tem problema. Nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o nosso representante da prefeitura, do prefeito, e responsável legal, senhor Dr. Leonardo Rodrigues, secretário do governo. Doutor Leonardo, gostaria que o senhor dissesse o nome do senhor completo e a parte que o senhor exerce, por favor, que a gente precisa de montar uma ata depois. Muito obrigado. Antes do senhor assumir a leitura. Claro, obrigado. Leonardo Machado Rodrigues, eu sou secretário de Governo e Fazenda da Prefeitura de Armação dos Búzios.
Bem, em relação ao relatório, como foi lido, basicamente, assim, tentando resumir isso da forma mais simples possível, né? Na verdade, nós tivemos uma arrecadação de receita superior ao que estava previsto e um gasto inferior ao que também estava previsto. Tem algumas informações que são interessantes também a trazer, que as contribuições patronais consignadas estão em dia, aporte financeiro está em dia em relação ao Funprev, o consignado do INSS está em dia. Então, assim, na verdade, eu trago hoje esse relatório, o relatório que é referente aos últimos 4 meses, mas, na verdade, eu estou à frente da pasta há um pouco mais de 15 dias. Mas, graças ao trabalho dos técnicos da Prefeitura, a gente consegue cumprir mais essa etapa e vir até aqui e trazer as informações para os vereadores e nos colocamos à disposição para tirar as dúvidas que surgirem referente ao relatório. Acho que é isso, Excelência. Sim. Senhor Messias de Carvalho, gostaria de apresentar alguma outra explanação? O senhor tem alguma coisa para nos trazer para essa casa, com relação à sua passagem, à sua gestão na pasta? Gostaria que o senhor dissesse seu nome todo e a entidade, a secretaria que o senhor assume na prefeitura no momento. Estamos aqui nesse momento apresentando a apresentação da audiência pública, do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2019, 31/5. Então, gostaria que o senhor, como representante agora no momento do governo, não importa qual governo que esteja, se seja André, se seja Henrique, é importante que os senhores são responsáveis da parte dos senhores, então o senhor traz para a gente nessa audiência. Eu gostaria que o senhor tivesse tudo que o senhor tem para explanar, apontar, para que fique registrado nessa casa, porque vai ser feito um relatório, o nosso técnico legislativo vai fazer a ata, para poder apresentar para nossos representantes legais acima da gente. Os que os senhores já sabem, né? Doutor Leonardo, um homem oculto e formado em advocacia, sabe muito bem o que nós estamos falando. Com a palavra, senhor Messias de Carvalho, por favor, seu nome e a secretaria que o senhor assume antes de explanar as suas considerações. Por favor. Senhor presidente da comissão, Balmir Nobre, como já tinha feito anteriormente, eu reafirmo a minha condição de secretário municipal de administração. Messias Carvalho da Silva é o meu nome, mais conhecido por Messias Carvalho. Assim já era aqui quando passei na Casa Legislativa. Messias 3 Carvalho. mandatos, né, senhor Messias? Isso, 3 mandatos nesta casa. Muito bem marcado. Uma lembrança boa, uma experiência rica. Passei um com o senhor aqui convivência também com os senhores vereadores aqui muito, muito valiosas. A harmonia total. E, enfim, agora estou lá na condição de secretário de administração no governo municipal, e seria importante apenas aqui acrescentar, a título de informação, já que na prestação de contas de gestão tem um aspecto aqui que é a despesa com pessoal, que é uma preocupação da administração, né, está perseguindo, aí, buscando o cumprimento da lei no que diz respeito aos limites de gastos, e que o grande desafio é a busca de receita, de incremento de receita e redução de despesa. Mas na área de pessoal sempre querendo, buscando garantir os direitos, mas também atentos à necessidade de cumprir as obrigações no que diz respeito à política de pessoal, à gestão de pessoas. E então o prefeito Henrique Gomes, ele sensível a essa questão, já tem tomado iniciativas
está causando uma certa preocupação entre os servidores, porque são iniciativas que vão acontecendo, não se pode, de uma hora para outra, resolver tudo. Na verdade, está se levantando toda uma situação nos diversos aspectos, as demandas dos servidores são diversas, plano de carreira, reposição de perdas, cargos comissionados que, em certo percentual, têm que ser destinados a posto efetivo, a cargos efetivos, servidores de concurso. Tem toda essa questão dos concursos, concurso 2012, né, que gerou até uma demanda judicial, decisão judicial, determinações do Tribunal de Contas, recomendações do Ministério Público, decisões judiciais, todas elas relacionadas à gestão de pessoas, e nós estamos lá diante disso, ciente disso, e já tomando providências. O prefeito já encaminhando algumas medidas que sinalizam a intenção dele de acertar toda essa questão no que diz respeito a servidores, deixando claro que não tem uma ordem de prioridade, mas cada situação é distinta, e deixando claro que nós temos servidores efetivos, servidores contratados, servidores comissionados, servidores efetivos e exercício de função comissionada. Então, é todo um cenário que faz com que a administração comece a agir. Mas por que começou por aqui, por que não começou por ali? É porque tem algumas medidas que podem ser imediatas, outras estão correlacionadas. Pensar o contratado tem que pensar o efetivo. Isso aponta para um concurso que terá que se fazer lá na frente, porque nós já temos situações do concurso de 2012 em que não temos aprovados para ocupar vagas que hoje são necessárias. Então, já há sim a necessidade de fazer um próximo concurso. Agora, isso vai ter que se fazer respeitando um concurso que está ainda em vigor por decisão judicial, e também a necessidade de se promover estudos acerca de algumas situações que aí estão, que têm que ser corrigidas, que têm que ser reajustadas, para então, com muita clareza, a gente identificar o que vai ter que se propor para uma realização de um próximo concurso público. Então, nós temos que ter muita responsabilidade no trato dessas questões, não temos que nos precipitar. É claro que são demandas que aí estão, não é de hoje, nós entendemos esse sentimento do servidor, né? E eu falo como alguém que viveu essa experiência na Câmara de Vereadores, até na condição de presidente da casa, oportunidade que nós tratamos essas questões, que hoje eu posso afirmar, e o vereador que está na casa hoje pode confirmar, que aqui hoje o servidor do Poder Legislativo tem uma política estabelecida, foi feita toda uma reforma administrativa, estabelecido um plano de carreira, toda uma possibilidade de projeção e promoção funcional. Nós vamos buscar isso também, se assim Deus nos permitir, e se conseguirmos dar continuidade aos trabalhos no Poder Executivo, nós vamos buscar esse mesmo objetivo no Executivo Municipal. E essa é a vontade do nosso prefeito Henrique Gomes. Então, algumas coisas já estão sendo feitas. Ele já apontou aí para uma situação de uma correção de distorção em salário de comissionados. Isso não quer dizer que ele está priorizando isso, isso não quer dizer que ele só está pensando nisso. É o primeiro passo em que ele deixa claro que ele vai tratar dessa questão. E posso anunciar que hoje, senhor presidente, que no boletim de hoje, só teria que confirmar, mas já está no gabinete do prefeito para ser assinado por ele e ser publicado no boletim de hoje, a constituição de uma comissão administrativa especializada em matéria de gestão de pessoas, que tem correlação com outras questões também da administração, para tratar desse assunto. É uma comissão composta, será uma comissão composta por 6 servidores efetivos, com qualificação na área de gestão de pessoas, administração, contabilidade, direito, né, advocacia, direito, e também 2 servidores, um da área de RH da saúde e outro da área de RH de educação, que nós entendemos são aquelas com mais complexidade, muito mais servidores, muito mais abrangentes, enfim, e inclusive destacando que o servidor que tem qualificação na área do direito, ele é um servidor da Guarda Municipal,
que é também um setor importante, que hoje já tem plano de carreira. Enfim, nós pensamos uma composição de uma comissão representativa dos interesses dos servidores municipais e que, obviamente, vai apresentar ali, vai promover estudos para apresentar propostas para a gente, finalmente, tratar da questão de leis, normas, regulamentos e algumas providências também, algumas ações do Executivo no que diz respeito a acertar toda essa política de gestão de pessoas que tem algumas distorções, tem algumas coisas que precisam ser revistas para que a gente possa avançar. Então, deixo aqui essa contribuição, porque isso tem a ver com esse controle de despesa, mas sem prejuízo do interesse do servidor, mas também sem prejuízo do interesse da administração pública, que tem que zelar, aí sim, pela eficiência no trato da coisa pública. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Messias, pela sua explanação, pela sua apresentação. O senhor está aqui nessa casa de volta, o senhor que passou por aqui 3 mandatos, deixou muita saudade para o povo buziano, eu tenho certeza disso. Mas agora nós estamos aqui apresentando para quem ligou agora, né? Você sabe que essa casa agora tem uma transmissão ao vivo, né? É para o mundo inteiro, então muitas pessoas podem ter ligado agora e ter ficado assim, o que eles estão fazendo lá? Então eu gosto sempre de reprisar o que nós estamos fazendo. Nós estamos apresentando a audiência pública para a apresentação do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2019, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, com a palavra a senhora da Consolação, a senhora é contadora da Prefeitura. Por favor, gostaria que a senhora trouxesse alguma coisa para nós aí, para apresentar, por favor, com a palavra com a senhora. A seu nome completo, por favor, de identidade, qual é a parte que a senhora exerce, que é para a gente fazer uma ata e apresentar para os nossos superiores. Muito obrigado. Meu nome é Maria da Consolação Mendes. Maria da Consolação Mendes. Sou contadora concursada, né? Uma das técnicas responsáveis por esses números e administradora do SIGFIS. Tá bom. Então, sou administradora do SIGFIS, né? Com isso, o que eu tenho para trazer é que eu endosso os números que foram trazidos para cá, né? Porque são inseridos lá sobre a nosso aval, né? Para que a gente possa fechar os relatórios conforme a legislação exige, né? Então, estamos abertos para alguma dúvida, algum questionamento com relação ao que nós trouxemos. Muito obrigado, eu entendi as suas palavras. Certamente vai ter alguém na assistência que vai fazer alguma explanação e será dirigida a um de vocês 3. Eu gostaria que quem fizesse alguma pergunta endereçasse a pessoas, ou a Messia, ou a senhora Consolação, ou ao doutor Léo. Nesse momento eu gostaria de franquear a palavra a alguém da assistência. Tem alguém assinar na assistência, Renata? Senhor Marcos da Serve Búzios, por favor, dê o microfone a ele, por favor, para ele fazer uso dessa casa e ele fazer alguma explanação. O senhor Marcos, gostaria que o senhor dissesse seu nome completo e qual é a entidade que o senhor representa. E para quem que o senhor vai dirigir a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Marcos Santos da Silva. Boa tarde. Diretor, vice-presidente do Serve Búzios, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Armação dos Búzios. Boa tarde aos membros do governo, boa tarde, senhor presidente, ao assessor, assistente do vereador Newton César, os demais assistentes aqui no plenário, né? Senhor presidente, de certa forma, o secretário de administração, o ex-vereador Messias, já esclareceu algumas questões que eu já estava para perguntar, né? Mas eu gostaria de reforçar algumas questões que, após a assunção do vice-presidente, a chefia do Poder Executivo, ele acenou, inclusive lá a gente teve uma reunião com o prefeito em exercício, o Henrique Gomes, pelo Conselho de Saúde, e ele já antecipou algumas coisas, acenando
com muitas demandas que os servidores já anseiam desde a emancipação deste município. Dentre elas, né, as perdas, o plano de cargos, né, questões que o ex-vereador Messias, né, atual secretário de administração, já adiantou aqui para a gente. Mas, de certa forma, eu gostaria de só reforçar aqui para o secretário, né, e para os demais membros do governo, a nossa preocupação, porque o governo tem acenado com a necessidade de realização de um novo concurso para cargos que não existem, né, mais pessoas aprovadas, né, mais candidatos aprovados. Mas eu gostaria de destacar aqui, coisa que eu já tenho falado nas redes sociais, nos posts, nas publicações do perfil oficial da Prefeitura e de blogs aqui da cidade, que é o fato de assim, ainda existir muitas vagas, necessidades comprovadas de alguns cargos, candidatos que ainda foram aprovados, foram classificados dentro do cadastro de reserva e que ainda podem ser aproveitados, né, nesses cargos. E, por exemplo, nós temos visto, minha esposa está aí para falar a questão do conselho lá do Paulo Freire, tem uma situação muito grave lá no Paulo Freire, por exemplo, de falta de professor. Meu filho, por exemplo, a gente já vai para junho, metade do ano, e meu filho está sem professor de física, né? Apesar de ter servidor contratado lá na folha de pagamento, né? Em setores que não em sala de aula ministrando a aula como deveria ser. Então, assim, muito me preocupa assim, falar em novo concurso. Inclusive, eu vi num blog, o Búzios Cidadão, uma fala que direcionavam ao secretário de administração, dizendo que não daria mais para chamar professor pelo custo, né, elevado que poderia ocasionar. Então, eu gostaria de destacar aqui como servidor de carreira e também como cidadão do município, né, que desfruta dos serviços públicos, porque meu filho está lá, está prestes, vai fazer o Enem, qualquer prova que ele for fazer, não vai estar em pé de igualdade com qualquer outro aluno, porque prejudicado do jeito que já está, referente à falta de professor. E isso a gente pode ver também em várias outras áreas, né? Ainda tem, por exemplo, o TCE, como o senhor falou, o TCE já expediu a recomendação a todos os municípios em relação à procuradoria, e até o momento, até onde eu sei, não foi convocado ainda nenhum servidor de carreira para a procuradoria, né? A gente só tem uma advogada que, no momento, está cedida à Prefeitura de Niterói. Então, assim, eu acho de suma importância que a Procuradoria do município seja uma procuradoria de carreira, porque até antes do prefeito entrar, o número de comissionados já era muito grande ali naquele órgão, né, que é de extrema importância para os trabalhos da Prefeitura de Búzios. O doutor Leonardo também já falou da questão do Búzios Prévio, que é uma das coisas que me preocupa muito, né, após o nosso conhecimento das dívidas com aquele fundo, da Prefeitura com aquele fundo, mas eu gostaria de saber se realmente está sendo repassado, né, corretamente, como que está a questão do parcelamento da dívida, se tem alguma intenção do governo de regularizar essa situação, que até onde a gente sabe, ainda está algumas pendências junto à Secretaria da Previdência. Bom, o secretário já falou também da reposição de perdas, e, assim, eu gostaria de destacar como diretor vice-presidente da entidade, nosso agradecimento pelo governo acenar em relação à reposição. Espero que não fique, né? Eu quero destacar aqui que nós já vimos tantas promessas desde que o município se emancipou, então espero que não fiquemos apenas nessas promessas, né? Que realmente essas perdas avancem, e inclusive sobre a questão do percentual mínimo de cargos comissionados para servidores de carreira, o Servibus entrou com 2 mandados de junção. O primeiro, referente ao plano de cargos, geral para todos os servidores, e inclusive obtivemos êxito na primeira instância aqui com o doutor Gustavo, né, com parecer totalmente favorável do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mas a Procuradoria, que não tem servidor de carreira, recorreu, entendendo que não caberia uma tutela antecipada no âmbito de um mandado de injunção. E a desembargadora acabou
acompanhando o entendimento da Procuradoria do município. Mais uma vez eu destaco que não tem nenhum servidor de carreira. Então, gostaria de saber qual é a visão do governo sobre o que vai ser feito em relação a esses 2 mandados de injunção, um referente ao plano de carreira e outro referente ao percentual mínimo de cargos comissionados para servidor de carreira, que, de certa forma, pode significar uma economia muito grande para a administração, uma vez que você já está aproveitando os próprios profissionais do quadro de funcionários da prefeitura, né, de carreira. Você só vai complementar ali com a remuneração do cargo. Então, eu acho que se o governo, nós pleiteamos 50% dos cargos comissionados para servidores de carreira dentro desse mandado de injunção. E entendemos que isso não é uma questão corporativista, porque organiza, e isso ficou bem claro quando houve esse vai e volta de prefeito, porque as pessoas chegavam no setor, tinha setor que só tinha comissionado. Na educação eu tomei conhecimento de que um setor inteiro era de comissionados, e nessa saída do prefeito ficou sem nada, sem ninguém para trabalhar, sem ninguém para transferir senhas de computadores. Então isso é grave. Então nós enxergamos que esse mandado de junção, que a entidade Serve Búzios distribuiu lá na Justiça Estadual, representam para o município a organização do serviço público também. Então, eu gostaria de saber qual é a posição do governo referente a esses 2 mandados de injunções que estão tramitando na Justiça Estadual. Muito obrigado. Eu gostaria de só saber do senhor Marcos, se essas intervenções é para qualquer um dos 3, ou só para o senhor doutor Leonardo e para o senhor Messias. Por favor, com a palavra, doutor Leonardo e o senhor Messias. E antes de o senhor começar, gostaria de registrar a presença do vereador Dom, nesse momento, nessa casa. Já está se preparando para a audiência de 16 horas. Muito obrigado. Com a palavra, senhor Messias. Tá, senhor presidente, senhor Marcos, da entidade Serve Búzios, antes de iniciar as respostas às indagações, eu quero deixar claro que vou me deter apenas àqueles aspectos que têm uma relação direta com o propósito dessa audiência pública. No âmbito dessa discussão de questões de servidores, percentual de gasto com servidor, algumas demandas que estão tramitando, que passam pela Procuradoria do município, eu não tenho nessa audiência, não é a condição também, porque eu não sou da Procuradoria, eu sou secretário de Administração, e no exercício da função, até nessa situação de descontinuidade aí, que traz toda uma dificuldade, mas eu quero deixar claro que nesse momento eu vou abordar aquelas questões que vão ao encontro do propósito dessa audiência pública. Então foram colocadas algumas coisas aí, referente a concurso público. Eu estou tentando pegar mais ou menos o que foi apresentado, no que diz respeito a não ter na Procuradoria advogados de carreira. E no boletim de ontem nós publicamos portaria nomeando 2 advogados que já tinham sido convocados e que agora estamos nomeando. Eu quero deixar claro que são iniciativas de governo, prefeito Henrique Gomes, entendendo que a gente tem que atacar essas questões. Só que é aquilo que eu já falei, não é algo que se resolve de ontem para hoje, mas já estamos seguindo nessa direção. Nós estamos nomeando 2 advogados, nós convocamos também ontem 4 fiscais de urbanismo, convocamos também 3 auxiliares de creche e ainda 2 arquitetos. Tudo isso com o propósito de cumprir, inclusive, o que está disposto no edital do concurso público de 2012, indo ao encontro da decisão judicial também que se deu agora no ano passado, se eu não me engano, foi a decisão do juiz da comarca, no sentido de responsabilizar a administração e cobrar providências, e nós
no exercício da nossa função na Secretaria de Administração, porque lá chega a decisão judicial, lá chega a recomendação de Ministério Público, lá chega a determinação de Tribunal de Contas, e naquilo que diz respeito a esta secretaria, e que isso também é passado para as demais secretarias que no seu campo de atuação e de responsabilização, de competência, também tomam as suas providências, e entendendo que a administração é uma só, medidas estão sendo tomadas. E toda essa questão que se falou, que até concordo, quando se discute a política, a gestão de pessoas, nós vamos encontrar possibilidades de redução de despesa, sim. Porque na medida em que se avança para garantir direitos, a gente vai perceber que essas medidas vão resultar também em contenção de despesas. Nós temos certeza disso. Só que essa questão tem que passar por estudos. E é por isso que uma comissão que está sendo publicada agora, como eu já disse, ela tem essa autonomia de promover todo esse estudo, levantar toda a legislação, verificar como se faz, o que tem que ser corrigido, o que tem que ser ajustado, sinalizando lá para frente para a realização de um concurso público. Que quando o prefeito fala no concurso e que ele está com esse anseio, com essa preocupação, é que ele já está olhando lá para frente. Ele quer ver essa coisa se consumar. E nosso entendimento é esse: o concurso público vai ser um ato, se não o último, mas um dos últimos, porque nós vamos trilhar um caminho para lá na frente chegar à necessidade de realização de um concurso público, não desconsiderando que tem um concurso em vigor e que, diante dessas medidas que vão ser apontadas, e já estamos tomando providência nesse sentido, aprovados neste concurso de 2012 serão chamados. Mas, repito, porque já falamos num concurso público que tem que se fazer? Porque para muitos cargos necessários e que se evidencia isso, até com a ocupação de cargos por contratos, e aqui quero deixar registrado, senhor presidente, senhores vereadores, e aqui meu boa tarde para o vereador Dom, ilustre, nobre vereador, vereador nobre, nobre vereador, representante desta casa, meu boa tarde. Prazer estar aqui nessa tarde participando dessa audiência com a presença dos senhores. Mas quero deixar registrado que já se encontra nesta casa um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Henrique Gomes em outubro do ano passado para regulamentar a contratação temporária, que é uma medida também necessária para a gente avançar nessa direção. Ou seja, não podemos discutir pontualmente questões dos servidores, isso está muito claro. A pauta dos servidores não é única, não é um tema só, nem podemos atacar um tema sem desconsiderar outro. É um conjunto de questões dos servidores que nós temos que ter, todos nós, governo, entidade representativa, servidores de um modo geral, temos que ter a responsabilidade de entender que é um assunto, que é uma demanda antiga, é uma demanda reprimida, que tem que ser, sim, enfrentada, mas com responsabilidade, entendendo que depende de estudo, para que a gente não permaneça num erro, para que a gente não avance numa direção que daqui a pouco, lá na frente, vai trazer severas consequências para a administração e para os próprios servidores. Então, é esse cuidado que nós temos que ter, estamos atentos, estamos agindo e vamos avançar nessa direção. E o nosso propósito, sim, é chegarmos lá na frente, uma vez que não tenha mais um concurso em vigor, a gente realizar um concurso público para aquelas vagas, para aqueles cargos que para os quais necessitamos realizar o concurso público, assim como prevê legislação vigente. E os cargos, aquelas situações de substituição temporária, que também está previsto em lei, por contrato e em observância à lei, teremos com a Câmara aqui votando essa matéria, repito, está na casa desde outubro do ano passado, né, que a gente está aguardando a votação dessa lei, para que a gente já possa aplicá-la no que diz respeito à contratação temporária, que tem que se dar dessa forma e estritamente para aquelas situações de substituição de servidores em cargo efetivo. Não sei se faltou falar alguma coisa mais relacionada a essa questão de servidores, que tem a ver com despesa com pessoal. Só mais uma dúvida, secretário.
Vocês falaram que pretende, né, e assim o juiz, na sentença o juiz espera isso, o Ministério Público também, que todas as vagas do concurso sejam preenchidas. E assim, eu fui acompanhando o concurso e muita gente também que foi chamada desistiu. Tem muitos, por exemplo, tem casos, a gente pode levantar situações, por exemplo, de cargos que estão vagos por falecimento de servidor, por abandono de cargo, né, que foram demitidos por abandono de cargo, por aposentadoria. A administração tem intenção de ocupar essas vagas que estão abertas, inclusive dessas pessoas que vieram do concurso de 2012, mas em determinado momento pediram a exoneração, então abrindo mais vagas. E o concurso foi não só para a nomeação de alguns candidatos, mas também para a formação de cadastro de reserva. Isso está lá no edital do concurso. A administração tem intenção de ocupar até mesmo essas vagas dessas pessoas que desistiram, que pediram a exoneração, que foram demitidas por abandono de cargo, essas situações assim, há essa intenção? Marcos, você está falando de você está apresentando duas possibilidades. Tem algumas situações de cargos criados ou publicados no edital do concurso, que, logicamente, uma lei municipal deu embasamento para isso, que foi a Lei 922. Cargos criados, Lei 922, que foi a lei que embasou o edital apontando as vagas para concurso. Aí nós tivemos o concurso, alguns aprovados foram chamados, e agora nós tivemos uma decisão judicial que faz com que a administração cumpra a decisão judicial no sentido de executar isso. Vagas de concurso vão ao encontro do que a lei estabeleceu de cargos criados, no que diz respeito a cargos criados, e chama-se os que foram aprovados. De fato, em algumas situações teve desistência, falecimento, enfim, algumas situações, algumas ocorrências, em que, eventualmente, para 12 vagas foram chamados, se apresentaram 8, 4 ficaram em aberto, e nós levantamos isso já lá no ano passado, quando passamos pela Secretaria de Administração, nós fizemos todo um levantamento de todas as situações para dar cumprimento à decisão judicial. Começamos a tratar e a providenciar isso. Houve uma interrupção nesse processo. Uma coisa que eu já verifiquei, que a gestão do prefeito André Granado manteve o entendimento que era cruzar exatamente o número de vagas do edital com o número de vagas criadas na Lei 922, porque isso tem que ser. Não se pode chamar de concurso entre aprovados, né, que chamam aí de cadastro de reserva, sem que a Lei 922, que é a última lei de criação de cargos, tenha essa quantidade de cargos criados. Não se pode chamar servidor para contrato ou de concurso sem a criação da vaga. Então, uma das coisas que tem que se fazer, até para que a gente possa ainda aplicar essa necessidade, essa situação de chamar, aí não é nem cumprimento da decisão judicial, é a questão de ver como é que está essa situação de contratação temporária, que implicaria numa identificação de necessidade de cargos efetivos. Isso teria que resultar numa nova lei criando cargos, uma lei que complemente ou que altere a quantidade de cargos da Lei 922, e uma vez feito isso, se convocaria aprovados para essas vagas. Mas isso tudo que nós já identificamos, é esse o caminho, sendo que para essas situações que você falou, de alguém que por um motivo ou outro não se apresentou, que se apresentou e desistiu, essas nós estamos resolvendo. O que eu te falei de publicações de ontem estão indo ao encontro disso também. E aí, nesses casos de necessidade de mais vagas, por uma questão até do interesse da administração, nós vamos ter que alterar a quantidade de cargos na Lei 922, aumentando esses cargos. Agora, tudo vai passar por esse estudo de uma comissão de servidores efetivos, uma comissão idônea,
de representantes dos servidores com qualificação para isso, que vão fazer todo um diagnóstico e vão apresentar ao chefe do executivo esses cenários e os caminhos a serem trilhados. Revisão de normas, de regulamentos, regulamentar alguma lei existente, novas leis, no sentido de corrigir alguma coisa. Tudo isso, não a nossa expectativa apenas, mas nós, na condição de secretário de administração, a secretaria a qual está vinculado o setor de recursos humanos, que será essa secretaria que vai provocar esta comissão, que vai chamar essa comissão a atuar, nós vamos colocar desta forma. A comissão tem esse compromisso, esse trabalho que ela vai realizar e, num prazo estabelecido, vai apresentar os resultados deste estudo e as ações que deverão ser implementadas pelo Executivo Municipal. Satisfeito, Sr. Marcos? Ok. Nesse momento, posso passar a palavra para a senhora Olívia, representante do Paulo Freire Educação, Conselho de Educação Paulo Freire. Seu nome completo, por favor, qual entidade que a senhora representa, e a senhora pode direcionar a pergunta, a explanação que a senhora quiser fazer para qualquer um dos 3 representantes do governo. Com a palavra, senhora Olívia. Boa tarde, vereador Valmir, Boa vereador tarde. João Carlos, representante do vereador Niltinho, os membros do governo. Acho que eu sou sempre insistente nas audiências públicas em relação ao estágio. E aí, das outras vezes eu falei e muitos criticaram, mas não tem muito a ver com a audiência. Tem sim, porque é receitas e despesas no quadrimestre. E assim, nós buscamos, de tanto pedir aos vereadores, pedimos ao controlador, na época era o Jefferson, né? E nada foi feito, nada nos foi falado. E aí nós resolvemos buscar o Ministério Público em relação ao estágio, que ele estava contrariando a lei 731 e a complementar 929, né, Marcos? Não é isso? E aí o Ministério Público, junto com, esqueci o nome foi com o secretário de administração, fizeram uma reunião, e aí eles chegaram à seguinte conclusão, que mandariam os estagiários embora e fariam um processo seletivo. E isso foi feito. Só que houve várias coisas nesse processo seletivo. Foi feito em cima da hora a publicação. Na hora de fazer a inscrição não houve comprovação de inscrição. Tudo isso a gente já apresentou também ao Ministério Público e aos vereadores. E aí está aí o estágio. Foi feito, alguns passaram, foram selecionados, entre eles meu filho. E outros alunos continuaram sem o processo seletivo. Essa é uma informação que estou passando agora para vocês que estão na pasta. Secretário de Administração, Messias, né, que também, segundo a lei, tem a ver com o processo seletivo, Secretaria de Administração e Educação. E aí alguns alunos ficaram desse processo, desse estágio, que não passaram por processos seletivos, estão lá até hoje, e entraram alguns novos no processo seletivo. E o que está acontecendo? Meu filho ele foi colocado para estagiar na Secretaria de Cultura. E com essa entra e sai de governo, ele está no centro de informação. Ele está, quando ele vai à entrada, já tem um estagiário lá. Mas quando ele vai sair, ele tem que fechar. Ele tem a chave. Então ele fica lá sozinho. Às 4 horas do estágio, sozinho. E a lei diz que tem que ter um responsável. Eles têm que estar acompanhados por um técnico, por um responsável. Tanto para acompanhar, tanto para avaliar. E isso não está acontecendo. E aí a gente fica preocupado porque a lei diz que se a situação estiver contrariando a lei, isso se torna um vínculo empregatício. Então eu queria passar agora estou passando essas informações para vocês, para ver o que agora vocês podem fazer, né, em relação a isso, resolver esse problema. E assim, ele é menor de idade e está responsável por um setor, que é o Centro de Informações. Ele é um menino, aluno, menor de idade. Aí fica eu em casa preocupada,
na praça, lá na praça, aberto ali, nessa situação. Então, eu queria pedir encarecidamente aos membros do governo, principalmente ao secretário de administração, que pudesse resolver esse problema. Agora, em relação aos professores, a falta de professores, como o Marcos falou. E isso já vem se arrastando, como discursou agora há pouco o secretário de administração, Messias. E aí eu fui fazer uma busca. Como o Marcos falou, meu filho está sem professor de física e educação física. E aí eu fui buscar na folha de abril, folha de pagamento de abril, professores dessas áreas. E aí eu encontrei professores de educação física, oriundos do processo seletivo para a educação, e professores concursados da educação, nas secretarias de Desenvolvimento Social e Renda e na Secretaria de Esporte. De esporte ainda era, não sei, agora não é mais, antes era educação junto com esportes, né? Mas como houve essa separação, acredito eu que já deveriam ter verificado isso. E aí muito me preocupa, tanto pela porcentagem dos cálculos. Porque aí eu vejo aqui no quadrimestre que o percentual foi de 19,30. Mas aí para mim, isso não é fiel, não é verdadeiro. Porque quando eu encontro funcionários da Secretaria de Educação em outras secretarias, funcionários da Secretaria de Educação cedidos para outros órgãos com ônus para prefeituras. Como que fica isso? Como que fica esse cálculo? Para mim, esse cálculo não é verdadeiro. Porque eles estão sendo contabilizados num cálculo, nesse cálculo. Então, eu queria saber em relação a isso, desses professores que estão em outras secretarias e estão cedidos, se eles estão nesse cálculo, se eles estão pelo Fundeb, porque é uma coisa muito séria. É muito séria. Os alunos estão sem professores e tendo professor em outra secretaria. Então, assim, é uma coisa de governo, é uma coisa da Secretaria de Administração, do RH, da Secretaria de Educação, porque isso já está se arrastando há tempo. E a gente vem falando e nada muda. Então, essa é uma questão. A outra questão é referente à merenda, que essa semana não foi entregue, eu tive conhecimento que não foi entregue. Com licença, dona Olivia, eu gostaria que a senhora fosse mais breve, por causa do nosso tempo, que tem uma outra audiência às 16 horas, por favor. Uhum. Obrigado. Então, vou logo. E aí a gente tem 3 empresas em relação à merenda. A gente tem a Milano, a gente tem a Sol Búzios e a gente tem a Terra. E aí eu baixei as informações do SIGFIS, TCE, e lá me está informando que foram empenhados para a merenda escolar R$ 976.874,45 e foram liquidados R$ 171.406,30 e não consta nada de pagamento. Eu gostaria de saber o que foi pago e por que só foi empenhado esse valor. E eu também gostaria de saber por que não tem nada empenhado referente à empresa prestadora de serviço Saga, limpeza das escolas, das unidades escolares. São essas as minhas colocações. Senhor Messias, ou o senhor o doutor, ou a senhora Consolação. Quem pode responder? Gostaria que você fosse breve, porque o pessoal da outra comissão, 16 horas, já chegaram. Muito obrigado aí. Com a palavra, senhora da Consolação. Com relação ao índice, né, esse índice de educação, ali só tem esse índice de 19 e poucos %, só tem educação infantil e educação fundamental. Quando um funcionário presta serviço em outra dotação,
O RH, ele coloca esse funcionário já no órgão que ele está prestando o serviço. Ele tira, né, da educação infantil, ele tira da educação fundamental. Então, dentro desse índice, não tem nada que não seja professor de educação infantil e educação fundamental. Com relação à verba do Fundeb, é a mesma coisa, né? A verba do Fundeb é somente para pagar professores de educação infantil e fundamental. Não tem nós nem usamos os 40%, né, para outras dotações que a legislação permite. No nosso caso, é só para pagamento de salários de professores, né? Nós já tivemos assim, diversas auditorias dentro da própria contabilidade, né, de forma a amarrar com o RH para que isso não viesse a acontecer, até porque nós respondíamos também pelo Conselho do Fundeb, né, que estava sempre atento com relação a isso. Tá? Mas eu não sou do RH, mas sou da contabilidade, onde nós liquidamos a folha de pagamento, e aí realmente não tem dúvida nenhuma com relação ao que já está lá, com relação ao índice, que inclusive está bem alto, né, para o primeiro quadrimestre, está bem alto realmente para o primeiro quadrimestre, mas a gente está trabalhando para isso, para que realmente a gente fique confortável com relação ao que a lei exige, né, com relação à aplicação do recurso na área de educação, né? E acho que, mas para ficar bem mais claro, né, eu acho que o RH depois tem condição de mostrar isso melhor para os senhores, se tiver alguma dúvida, tá? No que diz respeito a ainda, né, gestão de pessoas, porque de uma geral, até o estagiário entra nesse entendimento que é gestão de pessoas, que nesse aspecto passa pelos recursos humanos, mas claro que é um programa que ele tem a educação como a secretaria que ela é a gestora do programa. Enfim, mas são questões que eu falo que a administração é uma só. Não há que se querer aqui cada um fugir à sua responsabilidade, mas nós precisamos sim exercitar isso aí. É uma administração só, cada unidade administrativa tem a sua responsabilidade, tem que atuar em conjunto, tem que haver uma integração e algumas correções de práticas, e que para isso, não querendo aqui jogar muito peso sobre a comissão de servidores, mas assim será, essa comissão vai passar um pente fino em todas as situações que têm relação com gestão de pessoas. Folha de pagamento, o que se paga, se é devido, se não é. Aí é que a gente vai ver que quando a gente mexer com isso, é para resolver, é para garantir, como eu disse, é para garantir direitos, mas também é para cumprir obrigações. Então, as distorções vão ter que ser corrigidas. Em alguns aspectos pode não ser muito interessante para esse ou para aquele servidor, porque tem algo ali que ele recebe em desconformidade com uma norma e que essa comissão ela vai ter o tempo necessário, porque aí é um problema da administração. A administração é afetada muito por uma rotina, nós temos setores operacionais que não têm a menor possibilidade de debruçar em cima de questões para levantar a situação, para identificar desvios, e aqui não está se falando de má fé, mas pode acontecer. A administração municipal, a administração pública é complexa, então nós precisamos ter as condições, usar as ferramentas que estão ao nosso alcance para melhorar a gestão e a eficiência no trato da coisa pública. Então, nessa questão aí que se falou dos estagiários, por exemplo, eu verifiquei lá que foi feito um processo seletivo. Até me certifiquei de que, como é que foi, eu estou com um processo até na minha mesa, a gente acertou pagamentos que estavam atrasados no mês de abril, já liberei ontem o pagamento do mês de maio, mas nós estamos revendo o processo seletivo, nós vamos verificar toda a situação, e isso tem que ser logo, agora entendendo que se houve
um processo seletivo, realmente, quem estava antes não vai poder continuar, porque o processo seletivo ele estabelece um marco zero. A partir dali é uma nova situação. Até eu ouvi falar de alguém, porque falaram que ia continuar, porque tinha uma avaliação positiva. Sinto muito, mas se teve um processo seletivo que a lei do estágio estabelece, ali temos um marco zero. Por mais que a avaliação fosse boa do estagiário, não pode continuar da forma que era antes. E nós vamos verificar como foi feito isso, corrigir o que não foi feito de acordo, até porque nós vamos ver se tem uma demanda ainda por mais estagiários, se isso comporta dentro do que a lei estabelece, da dotação, enfim, e para aperfeiçoar o processo. Aperfeiçoar o processo para ficar exatamente como estabelecido na lei, e até uma discussão que se tiver que se dar para rever até a lei propriamente. Essa comissão ela vai ter essa condição para concluir, para poder então, com a participação de setores que estão envolvidos nesse processo, enfim, nós queremos abrir toda uma discussão para que a coisa possa seguir como tem que ser, tanto no que diz respeito aos estagiários e também aos servidores, professores. Claro que professor é área de educação, tem um RH próprio, saúde tem um RH próprio, mas tem o RH geral, que é o que fecha a folha de pagamento, tem a ver comigo, ordenador, no que diz respeito não à saúde e à educação, porque os ordenadores são os gestores dessas secretarias, mas nós ali é que fechamos a folha. Então nós temos essa obrigação de verificar. Verificar como é que está a coisa, e eu, preocupado com isso, eu sou um que torço muito pelo sucesso do trabalho dessa comissão, que vai apontar correções e ajustes na política, na gestão de pessoas na administração municipal. Obrigado. Muito obrigado, senhor Messias. Desculpa eu apertar o senhor um pouquinho, porque o tempo nosso está um pouco curto, mas pode permanecer aí para 1 minuto de consideração final de cada um dos senhores. Estamos apresentando audiência pública para apresentação do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2019, por isso estamos aqui reunidos. E os senhores, sejam bem-vindos nessa casa, muito obrigado pela presença dos senhores. Acho que não tem nada mais a tratar, a não ser 1 minuto de considerações finais. Mais uma vez, representando aqui registrando a presença do nosso vereador Dom, e a presença do nosso representante do gabinete Niltinho, senhor Vicente, e a senhora Olívia parece que quer fazer mais uma perguntinha para o senhor. 1 minutinho só para a gente encerrar. Muito obrigado. Cadê o microfone, por favor, Renata, para ela? Espera aí, dona Olívia, já está chegando aí o microfone. Está chegando aí. Obrigado. Olívia, a gente olhando aqui pelo anexo 8 do SIGFIS, a gente vê que tem um valor empenhado. Mas como isso está diretamente relacionado, com solicitação da Secretaria de Educação, nós teríamos que ver lá realmente, através dos empenhos, se tem ou não tem merenda. Pelos números que a gente vê aqui no SIGFIS, nós temos valores empenhados para essa área. Se você vê no anexo 8, o da merenda tem empenho, sim, tem empenho e tem liquidação. Tem. O da Saga, que é a prestadora de serviço de limpeza, é que não tem. Tá certo, mas aí acho que fica diretamente relacionado, nós teríamos que levar essa dúvida para pesquisar, para trazermos, porque é bem direcionado ao orçamento lá, a área de execução orçamentária. Porque eu fico preocupado com a limpeza das escolas, que eu não vi empenho nenhum, então... Tá, a gente vai levar a dúvida, e depois a gente... Não sei qual é o procedimento, se a gente manda por vocês, através de uma comissão, não sei. Para a comissão de orçamento, do vereador Valmir. Gostaria que fosse feito assim, dessa forma. Então, a senhora pode passar para mim? É isso? Aí eu passo para a senhora me cobra, então, e eu cobro da senhora. Sim. Tá? Pode deixar. Só espero que chegando na prefeitura eu entre com a vontade, que todo mundo abre as portas, porque... Mudou lá, eu não sei nem como é que está aquilo lá, agora. Antigamente eu entrava lá mais fácil, agora eu não sei. Mas eu espero que os senhores abram as portas lá para mim entrar lá, para pegar esse relatório para levar para a dona Olívia. Ô, vereador. Eu só quero deixar aqui, endossar, com licença, doutor Léo,
sobre a questão, antes que eu me esqueça, a questão do que o senhor Marcos e a dona Olívia falou, que é uma questão muito séria, senhor Messias. E eu fui abordado várias vezes na rua por mãe que passa em frente à minha casa para ir para o Colégio José Bento Ribeiro Dantas, e ela estava reclamando de que está faltando professor de ciência e de arte na José Bento Ribeiro Dantas. E elas me cobraram. O professor de ciência esse ano esteve lá 2 vezes ou 3 e sumiu. E ela estava perguntando se eu podia fazer alguma coisa. Eu digo, olha, eu vou procurar saber como que está essa questão. E, lógico, a gente estando junto aqui, eu não gostaria de deixar em passar em branco. Eu gostaria que os senhores dessem uma olhada, por favor. Só essa parte que faltou dizer, embora não seja atribuição da administração, gestão de professores é com a Secretaria de Educação, né? Temos lá um secretário que assumiu também agora, que certamente está tomando o pé de toda essa situação para tomar providências. Agora, na parte de RH, e aí, de novo, eu insisto num trabalho de uma comissão que vai apontar por prefeito essas situações. Servidores que, de repente, eles estão deslocados de função, e que implica em irregularidade. Tudo isso, essa comissão vai apontar e apresentar relatório e providências a serem tomadas pelo prefeito. Muito obrigado, senhor Messias. Doutor Léo, por favor, um minuto, por favor. Na verdade, assim, sobre o que nós discutimos hoje, eu não tenho mais nada assim a acrescentar. Eu acho que foi respondido de forma satisfatória, tirando esse último ponto, que a gente vai fazer esse levantamento e vai tentar trazer essa resposta. Muito obrigado. Mas eu gostaria de deixar claro, de antemão, que a minha secretaria está aberta para todos os vereadores, para todos os contribuintes precisarem do auxílio. A gente vai estar sempre à disposição para ajudar no que for necessário. Muito obrigado, doutor Léo. Além de ser um grande profissional, o senhor é meu amigo e eu tenho certeza que nós vamos trabalhar junto. Então, a dona Consolação quer um minutinho? Tá bom. Senhor Vicente também não? Senhor presidente, eu apenas que também quero aqui agradecer pela oportunidade que tive de estar aqui podendo contribuir para esclarecimentos e informações à casa, às entidades, e também, da mesma forma, me coloco à disposição os senhores, a hora que quiserem, estamos lá à disposição na Secretaria de Administração para qualquer informação, qualquer esclarecimento, e também as entidades, no caso aqui a Servibúzios, e servidores de um modo geral, porque lá é o recursos humanos, então os servidores de um modo geral, estamos à disposição para qualquer esclarecimento e providência. Muito obrigado. Mas eu, mais uma vez, gostaria de deixar registrado que o que eu fiz aqui referente à falta de professor, porque é alguém na rua que me fala isso, que eu não vou em colégio, não estudo mais, meus filhos também não estão estudando mais, são todos já de maior de idade, casados, então eu sei por pouca de outras pessoas. Eu sei que os senhores não são responsáveis por essa parte, né? Mas como eles não são aqui, são ligados aos senhores. Então, gostaria que o senhor levasse essa reivindicação da senhora Olívia, do senhor Marco e a minha também, porque está faltando realmente professor. E a gente não pode ficar, porque as crianças daqui a pouco querem fazer um Enem, não tem o conteúdo da ciência, não tem um conteúdo da arte, e isso cai no Enem. Então, a gente tem que estar de olho. Nós, como responsável e acima do secretário, como os senhores estão, da educação, gostaria que você levasse esse recado da senhora representante das FAB, das FAB, que está sempre gravado na minha mente, as FAB, mas é da Servibúzios, e a senhora representante da educação do Paulo Freire. Então, sendo assim, não tendo mais nada a tratar, essa comissão encerra essa audiência pública em nome de Deus. Está encerrado. Muito obrigado a todos.